Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Por gentileza, se coloque em pé em nome de Jesus, fazermos a oração e receber o preletor desta noite. Soberano e eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor use, ó Pai, o pastor Tarcísio, ó Pai amado, como um canal direto, ó Pai, ligado dos céus à terra, ó Pai, e que o Senhor transmita aquilo que está em teu coração a Ele para nós, ó Pai, e fala conosco nesta noite, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Deus é maravilhoso e o diabo não presta. Aqui hoje, irmãos, eu já não quero nem tomar muito tempo. Não quero tomar muito tempo dos irmãos. Vamos já direto para a palavra. Eu agradeço a oportunidade que o pastor e a confiança que me deu. A Deus, primeiramente ao pastor e a toda a igreja que me acolhe nesta noite também. Quero compartilhar com os irmãos a palavra nesta noite, que fica em Daniel 10. Daniel 10, 11 e 12. Versículos 11 e 12. Glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso. Daniel 10, capítulo 10, versículos 11 e 12. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos à palavra. A palavra nos diz assim: E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento a palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Senhor meu Deus, aqui estou, Senhor, na tua presença. Que o Senhor, meu Deus, me use conforme a tua vontade, para abençoar vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja, amém. Queridos irmãos, Daniel foi tirado da sua terra de Judá, naquele tempo, onde o rei Nabucodonosor veio com um dos chefes da guarda dele, até lá, buscar alguns jovens, que fossem fortes, corajosos, e de grande sabedoria, e trouxeram então até a Babilônia, aonde naquele lugar somente adoravam deuses de todos os tipos, mas não o Deus verdadeiro, que Daniel já o conhecia. Desde o ventre da sua mãe, Daniel tinha já o propósito de Deus na vida dele, para ir àquele lugar e fazer com que aquele povo fosse convertido para Deus. E lá, Nabucodonosor fez uma estátua grandiosa de ferro, e com todos aqueles pedaços de coisas que não agradavam a Deus. E então, puseram-se a adorar aquela estátua. E Deus, desagradando daquilo, já colocou no coração de Daniel, para que viesse e falasse àquele povo que não ia adorá-los. E antes disso, irmãos, Daniel ainda ao chegar naquele lugar, lembrando aqui que aquele povo que comiam aqueles manjares, aquelas coisas que desagradavam a Deus, trazendo para aquele lugar a comer, e Daniel já tinha no propósito do coração dele, de Deus, que ele fez um concerto no coração para não comer nada daquilo. E então, de maneira que Daniel veio falar com aquele homem que era o chefe da guarda, que desse a oportunidade que ele não comesse aquelas iguarias, mas sim vivesse daquilo que ele tinha no coração dele. De maneira que aquele chefe da guarda assim fez um trato com ele, querendo ver
porque aqueles que comessem ia ficar mais forte que Daniel e aqueles irmãos que lá estavam com Daniel. E assim foi feito. Passaram-se algumas semanas e voltando Daniel e aqueles que estavam com Daniel estavam com o rosto brilhante, estavam mais fortes do que aqueles que comeram os manjares e aquelas coisas podres daquele lugar que não agradavam a Deus. De maneira, irmãos, que essas iguarias hoje para nós, Deus vem falar para nós nessa parte que devemos estar no centro da vontade de Deus. Devemos, irmãos, não aceitar qualquer palavra que é colocada em nossos corações. O que eu e você temos ouvidos, o que eu e você temos colocado no nosso coração, nós temos dado ouvido aos nossos pastores ou aquelas pessoas lá fora que dizem qualquer coisa ao nosso coração. Devemos estar atentos àquilo que é nos dito em todos os lugares que vamos passando, porque se nós estamos ligados a Deus, de maneira alguma vamos dar ouvido ao inimigo lá fora, que o inimigo está já à espreita, querendo nos tirar do foco que é o Jesus Cristo. E Daniel, meus queridos, ele indo mais à frente, por não querer adorar aquela estátua de ferro, adorar aquela estátua grande daquele lugar, Nabucodonosor então disse que aquele que não adorasse ia para a fornalha. Irmãos, e essa fornalha então foi aquecida 7 vezes mais, e colocaram então Daniel e aqueles irmãos que estavam junto com ele naquela fornalha, mas esqueceram-se que Daniel jamais ia servir aqueles deuses. E da maneira que Daniel então foi jogado naquela fornalha, e Nabucodonosor ficou a olhar e viu que além daqueles 2 homens tinha mais um, além daqueles 3 tinha um 4º homem. E daquela maneira ele viu que não queimava, não aconteceu nada com nenhum fio de cabelo daqueles irmãos, daquele Daniel e dos irmãos. E então se colocaram para fora, e aquele homem, Nabucodonosor, ficou encantado com o Deus de Daniel, com o nosso Deus. Quero dizer nesta noite, irmãos, que eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual a peleja, qual a fornalha que estão querendo te colocar. Mas, irmãos, se você tem um coração voltado a Deus, verdadeiramente o Deus que eu e você servimos, não vai deixar nenhum mal afligir a tua vida, nenhum mal vai chegar até a ti, não vai te atingir. Meus irmãos, todas as adversidades que está acontecendo hoje na tua vida, neste Brasil que tem acontecido, aquele que crê verdadeiramente em Deus, aquele que vive na presença de Deus, que está em sintonia com Deus, não tem que se perturbar o seu coração, porque o Deus diz na palavra dele que o servo dele não vai perecer. E se você é servo fiel, se você é como Daniel nesta noite, que tem um coração voltado a Deus, que tem teu coração realmente dobrado a Deus, você não tem o que temer, meu querido, minha querida, porque Deus diz que Ele é comigo, Ele é contigo. Nesse mundo tereis aflições, mas com Deus nós vamos vencer, porque Ele é conosco. E a palavra de Deus não nos deixa ficar de cabeça baixa. E você, quando entra na casa de Deus para adorar e louvar a Deus, saiba que aqueles que ficaram em casa, aquele que você pensa que não vai servir a Deus, aquele que você acha que está fora da presença de Deus, pedindo, clamando, orando a Deus por eles, quando você está na casa de Deus e glorifica a Deus, os seus em casa já são atingidos pelo poder de Deus. Então, meu querido, não feche a tua boca, glorifique a Deus, não espere o pastor, alguém falar para você glorificar a Deus, mas glorifique a Deus nessa noite. E indo Daniel, teve aquele rei, o outro rei, Dário, que também conheceu naquele lugar, e fortalecendo mais ainda
Daniel em Deus a cada dia mais, o coração voltado a Deus, fala muito do coração, que Daniel era um homem muito amado por Deus. Irmão, assim como Daniel, a cada um de nós somos muito amados por Deus. A palavra de Deus nos conforta em muitos outros versículos, dizendo para mim e para você que nós somos muito amados de Deus. Se nós compreendêssemos isso, nós estaríamos regozijando de alegria a cada momento de nossas vidas, porque o nosso Deus, o que Ele tem para mim e para você, é algo tremendo nesta noite. Ele tem avivar o nosso coração, a nossa fé, com essa palavra de Daniel. É o avivamento que Ele tem para mim e para você nesta noite. Ele quer fazer um diferenciado na minha vida e na sua. Só depende de eu e você abrirmos o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente sermos atingidos pelo Espírito Santo de Deus, que faz presença neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus é tão maravilhoso, porque nessa passagem toda de Daniel, há um grande conflito, uma grande batalha espiritual, e que nós, muitas das vezes, quando despojamos de estar na presença de Deus, colocamos de joelho na presença de Deus, a orar, a clamar a Deus, nós não vemos, mas há um grande, tremendo batalha no céu. Os anjos de Deus se colocam diante de nós para lutar contra as potestades, contra os demônios que ficam querendo nos derrubar. Isso é lindo, é maravilhoso, irmãos, porque cada vez que nós colocamos em oração, o inimigo ele vem nos tirar o sono, nos dá sono, aliás, ele vem querer tirar o nosso foco, que é estar em sintonia com Deus. E nós, quando verdadeiramente colocamos a presença de Deus para orar, de nosso coração derramando em Deus, então aqueles anjos que Deus manda para vir até nós, para fazer a batalha por nós, porque não somos nós que devemos lutar, porque a luta não é nossa, a luta é de Deus. É Ele que batalha por mim e por você, é Ele que vem pelejar por mim e por você. A luta que você está passando hoje, a luta que nós pastores também passamos, nós clamando a Deus, nós temos a vitória em Cristo, porque o que Ele quer para mim e para você é a grande vitória. Como Daniel teve vitória na vida dele, como Daniel, depois que ainda ele teve nessa passagem, no versículo 11, que ele tremeu e tremeu, por causa da luta que estava havendo nos ares, que ele não via, mas o anjo de Deus chegou até ele, e veio dizer a ele, que Deus tinha ouvido o clamor dele, por causa do coração dele voltado para Deus. Muitas das vezes, não acontece algo na minha e na sua vida, porque nós não colocamos, não derramamos verdadeiramente o nosso íntimo com o coração a Deus. Nós falamos muitas vezes da boca para fora aquilo que nós queremos de Deus. Nós não temos a fé que Daniel tinha. Nós muitas vezes pedimos para Deus, mas não acreditamos naquilo que nós estamos pedindo. Quando Deus pede, quando nós formos orar, é já para acreditar antes mesmo de receber, que aquela vitória já é na nossa mão. Então, meus queridos, a palavra de Deus, Ele quer que nós estejamos avivados em nossa fé, porque tudo que tem acontecido muitas vezes nessas adversidades do mundo nos deixa de cabeça baixa, tristes, pensativos. Tudo que está acontecendo, eu creio que nós que somos cristãos verdadeiros e autênticos em Cristo, não devemos temer a isso tudo, porque se nós acreditamos num Deus de impossível, o Deus que faz todas as coisas por nós, eu creio que Deus, quando vê que as coisas estão já de maneira que não tem mais o porquê
os santos dele estão nessa terra, então, como a palavra dele diz, a igreja será arrebatada. E isso será grandioso, isso será tremendo. E ai daquele que não tiver verdadeiramente firmado em Cristo, ai daquele que não tiver uma fé em Cristo, aquele que estiver na igreja e estiver sonolento, pensando que Deus vai tardar. Como o irmão já disse aqui, na oportunidade, o pastor, que nós devemos estar aficados a Deus, porque Jesus já está à porta batendo para arrebatar os seus. Então, meus queridos, a palavra de Daniel é para nos fortalecer, nos dar ânimo, coragem para seguir adiante. É para que nós possamos crer que Deus, Ele vem e manda os seus anjos para lutar conosco na nossa batalha. Ele, nesta noite, quer curar corações que está desanimado. Ele quer tirar do coração aquilo que está te perturbando muitas vezes, aquilo que você tem pedido para Deus há tempos. As promessas de Deus não vai acontecer mais na minha vida. Aquilo que Deus prometeu para você, meu irmão, minha irmã, Ele é fiel para cumprir. Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Mas é aquilo que fala, se eu e você não tivermos a certeza do Deus que nós servimos, se nós não tivermos depositados a nossa fé em Deus, de nada vai adiantar eu estar pondo meu joelho no chão e orar. A oração tem que vir do íntimo, a oração tem que vir do coração, porque senão Deus não ouve. E se estivermos em pecado também, irmãos, que não agrada a Deus, não adianta eu ficar clamando a Deus, porque Deus não vai ouvir. Eu tenho que me consertar com Deus quando eu estou em pecado, para que Deus possa ouvir o meu clamor. Deus, Ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. Ele quer que nós creiamos na palavra dEle. Ele quer que nós estejamos na casa dEle constantemente em adoração, louvando, porque Ele procura verdadeiros adoradores de toda a alma e de todo o coração. Deus já está a portas, e nós devemos estar atentos, porque o inimigo não brinca de ser diabo. Ele está querendo derrubar a cada um de nós. Ele quer que igrejas fechem. Ele quer que eu e você não sigamos mais a Deus. O diabo, ele está cada vez mais tirando homens e mulheres que estão à frente, jogando fora para esse mundo. Por quê? Porque estão brincando com a palavra de Deus, porque não estão sendo homens autênticos, como aqui na palavra Daniel foi, como nós devemos ser homens e mulheres autênticos em Cristo Jesus. Nós devemos estar, meus queridos, sabendo sempre que a palavra de Deus nos traz aquilo que nós devemos procurar sempre na palavra. Ou seja, todas as dúvidas que eu e você temos, aqui na palavra tem as respostas para cada pergunta que nós temos. E não é indiferente que eu e você estejamos procurando agradar a Deus. O que devemos fazer é agradar a Deus e não ao homem. Eu não devo agradar ao homem e sim a Deus, porque é Deus que me dá a salvação. E a salvação como individual, nós devemos estar atentos para que Ele possa vir no dia do último dia do julgamento e nós estarmos prontos para ir para a glória, para não ficarmos para trás, porque muitos irmãos de dentro da igreja vai ficar naquele último dia, como a palavra de Deus diz, onde vão estar dois na cama, um será levado, outro deixado. Vai estar trabalhando, vai estar se dando a casamento, vai estar tudo normal, como se nada tivesse acontecido. É num piscar de olhos que o Senhor Jesus vai estar aqui para levar-nos para a glória. Não é hora mais de brincarmos, não é hora mais de ficarmos em dúvidas em nossa fé em Cristo. Porque o que Ele tem para nós, se nós soubéssemos o que Ele tem para nós, é tão grandioso. Olhos nenhum viu e nem ouviu o que Deus tem para cada um de nós. E se nós estivermos vontade mesmo, realmente de buscar amar Deus, nós devemos estar
firmados na palavra, em oração, em jejum, em constância, oração, porque quanto mais oração, mais poder. E Daniel, ele nos deixa essa explicação para que a gente possa estar realmente voltado ao coração de Deus. Porque se eu aplico o meu coração a Deus, é sinal que eu estou fazendo a vontade de Deus, vivendo no centro da vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas das vezes, é eu e você deixarmos aquilo que agrada a nossa carne, é fazermos aquilo que muitas das vezes nós gostaríamos de estar indo fazer, e o Espírito Santo vem ao nosso ouvido e fala ao nosso coração para que não faça aquilo não agrada a Deus. O Espírito Santo fala, meus irmãos, ao nosso coração, a cada momento da nossa vida, quando nós estamos caminhando, trilhando um lugar, algo que não agrada a Deus. Nós devemos simplesmente estar atento àquilo que o Espírito Santo está a falar ao nosso coração. Porque, como eu disse, o mundo aí fora está por derrubar, está por querer tirar o foco de cada um de nós, e o nosso foco deve estar em Cristo. O nosso foco não deve estar em pastor, o nosso foco não deve estar no irmão do lado, de maneira alguma, porque nós somos pastores, todos nós somos pecadores, como todos, e não devemos focar, porque se eu cair e você estiver crendo em mim, homem, vocês vão cair junto comigo. Então devemos focar a Cristo, para que nós verdadeiramente possamos herdar o reino de Deus, e que Ele, nesta noite, venha verdadeiramente trazer esse avivamento para o meu e seu coração, que esse avivamento da fé seja no meu e no teu coração, que nós não deixamos o inimigo roubar essa presença fiel de Deus na nossa vida, essa fé que vem queimar o nosso coração. Porque, como foi dito, os crentes de hoje já não sentem mais a presença de Deus. E aí eu pergunto, por que será que os crentes de hoje não sentem mais a presença de Deus? Será que o problema está no pregador? Porque a maior profecia está na palavra, não é no pastor, não é no pregador. A profecia é a palavra de Deus. Então, se nós ouvirmos a palavra, aquilo que Deus tem para nós, essa é a profecia maior que nós possamos ter em nosso coração. Porque hoje em dia há muito profetadas por aí, e o povo de Deus está buscando isso, ir em igrejas locais onde tem profecias, onde tem um reteté, quando a maior profecia, a maior alegria nossa é podermos ouvir a palavra e sermos libertos pela palavra de Deus. Não adianta eu estar numa igreja onde tem um reteté, onde tem profecias, sendo que a palavra verdadeira não é pregada. A palavra fica 5 minutos e o resto das outras coisas ficam 1 hora, 2 horas na igreja. Isso não é agradável a Deus, porque se não há palavra, não há edificação para a igreja. E de maneira que nós devemos estar atentos, irmãos, a cada culto que Deus fala conosco. Deus está querendo que nós tenhamos ouvidos espirituais, para que nós possamos verdadeiramente ouvir aquilo que Ele tem para nós. E nós devemos consagrar os nossos 5 sentidos, que é o ouvir, o falar, o sentir, o pensar e o enxergar, meus queridos. Esses 5 sentidos a gente deve estar entregando, consagrando a Deus, porque nós, homens, pecamos muito nos 5 sentidos, de pensar algo errado do irmão, de sentir ódio do irmão, de ver coisas que não devemos ver, ouvir e falar coisas que não devemos, ficar em rodinha de amigos que contam piadinhas que desagradam a Deus, ficar ouvindo música que desagrada a Deus, ficar olhando novelas, isso desagrada a Deus. Isso é coisa satânica, a gente não percebe, mas o que está por trás daquilo vem minando o coração de todos nós, vem fazendo com que a gente desaperceba a graça de Deus. Eu vi na internet outro dia
um pastor, não vou falar o nome de pastor porque é antiético, o pastor colocando, ouvir música do mundo não é pecado. A Bíblia não diz nada disso mesmo, se é pecado ou não. Mas eu pergunto para a igreja, se as músicas do mundo vai edificar a minha e a sua vida? Eu pergunto para a igreja, fico com interrogação, não precisa responder. As novelas, os filmes que tem por aí hoje em dia, vai edificar a minha e a sua vida? Eu tenho por mim, pastor Tarcísio, eu não ouço música do mundo, eu não vejo novelas e filmes que eu vejo que não tem conteúdo que agrada a Deus. Como eu disse, não diz na palavra, você não vê falar se é pecado isso. A palavra não diz, porém, é um ato que eu tenho na minha vida de ter isso comigo. Mas eu particularmente digo que esse pastor que colocou isso lá, ele deveria pensar um pouco mais em ter dito tal coisa, liberando, pode assistir novela, pode assistir, né? Eu acho que cada cabeça a sua sentença, né, pastor? A gente deve fazer aquilo que a gente tem no coração que agrada a Deus. E se eu penso que não agrado a Deus por tal ato que tenho, então eu devo colocar o meu joelho e pedir para que o Espírito Santo venha falar ao meu coração aquilo que eu estou fazendo que desagrada a Deus, para que eu possa então entrar na presença de Deus novamente. Porque muitas pessoas que estão na presença, ou acham que estão na presença de Deus, estão achando que está andando no caminho de Deus, e muitas das vezes não está, meus queridos. Muitas das vezes a gente pensa que está trilhando o caminho verdadeiro de Deus, e a gente está fazendo algo que desagrada a Deus. Por isso que a gente todos os dias, ao ir dormir, tem que pedir perdão, misericórdia de Deus, pelo dia que passou, algo que falou, pensou, para que a gente, naquela noite, não tenha um súbito morte e perder a salvação. Muitos casais brigam durante o dia, não pede perdão, vai dormir de costas um para o outro. Eu pergunto, se Jesus vier nessa noite, ou se um dos dois partir nessa noite, para onde vai parar essa alma? Isso é muito sério, meus queridos. O amor mútuo, a igreja, a união deve estar sempre em primeiro lugar. É um dando o braço para o outro, um levantando o outro, não apontando, porque quando eu aponto um dedo para o irmão, tem 3 apontando para mim e um para o céu. Então, meus queridos, que nesta noite nós possamos guardar no nosso coração o avivamento da fé que Daniel trouxe para nós nessa noite, porque ele cria em Deus incondicionalmente, ele cria em Deus de maneira sobrenatural. Ele acreditava em tudo aquilo que antes mesmo de orar, ele já recebia, e assim temos que ser nós também. De maneira que nós possamos verdadeiramente estarmos na presença de Deus e não deixar Deus por nada neste mundo. Porque se nós ficarmos achando que nós somos o que estamos lá adiante e não temos nenhum problema de cair, porque aquele que está em pé vigia para não cair. Então nós devemos estar ligados, irmãos, com Cristo, para que Ele verdadeiramente possa nos ajudar a caminhar, porque diante de Deus não passa nada aos olhos de Deus. Eu posso dizer para o pastor aqui que eu sou uma belezinha, que eu sou um pastor tal. Você pode dizer para o pastor da sua igreja que você é um homem, uma mulher de Deus, e ele vai acreditar. Porém, aos olhos de Deus não se passa nada despercebidos. E é por ele que nós vamos ser julgados, não é pelo pastor da igreja. E que nós possamos ter o nosso coração, mais uma vez, de consagrar a Deus a nossa vida todos os dias, pedindo perdão para Deus, para que nós verdadeiramente possamos estar um dia na glória com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloquem em pé, por favor, queridos. Glória a Deus. Eu quero já mais uma vez agradecer por essa oportunidade que o pastor colocou aqui, e dizer que Deus tem grande coisa para nossas vidas. Como eu disse, a palavra é a grande profecia para mim e a sua vida, queridos. Creio que hoje o avivamento para mim e a sua vida
para nos deixar um pouco mais com o ânimo de Deus, é para que nós possamos crer que aquilo que nós pedimos para Deus de coração, Ele já antemão já nos deu, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a glória seja para o santo nome de Deus. Palmas, agradecem a Deus em nome de Jesus Cristo. A Deus.